Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós aprenderemos simplesmente a principal função do Power BI, que é a Calculate. Função DAX, no caso, né? Que é a Calculate. Ela é uma função que ela altera o contexto de filtro. Meu, essa função ela é muito poderosa, porque eu posso alterar o contexto de filtro de uma tabela, eu posso alterar, fazer junções de mais de um filtro, eu posso fazer medidas é, de inteligência de tempo utilizando a Calculate. Basicamente, ela é a função principal que você utilizará para realizar as suas análises. Então, bora entender como que ela funciona. Bem, seguinte, é, deixa eu remover aqui todas essas colunas. Na realidade, eu vou vou duplicar, clicar com o botão direito, duplicar a página 2. E nessa página 2, eu vou remover aqui todas essas colunas, eu vou deixar ali somente quantidade de faturamento bruto. Só isso. Só eles dois. Tá aqui. Beleza. Lembrando que para ordenar do maior para o menor, é só você clicar no cabeçalho, que ele ordena em ordem decrescente ou crescente. Beleza? Show. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Beleza. Vamos supor que por algum motivo eu preciso ter uma medida que ela traga simplesmente só o faturamento de Samsung. Só ele. Eu quero que ele traga os 886 milhões. Como eu posso fazer isso? Através de um filtro, certo? Eu vou trazer a soma filtrando a marca Samsung. E como nós podemos fazer isso? Através de uma medida, usando a função calculate. Antes de iniciá-la, deixa eu colocar aqui esse percentual da margem dentro da pasta performance. Opa, aqui. Show. Agora vamos voltar. Então, botão direito, nova medida. Eu quero aqui faturamento bruto Samsung. E eu gosto de indentar o código, porque agora, como nós trabalharemos com funções que possuem uma quantidade maior de expressões, é interessante que você quebre ela para facilitar a sua leitura. E para quebrar, basta você pressionar o Shift e apertar o Enter. Ele pula de linha. Se você apertar o Enter direto, ele finaliza a função. Só que se você segurar o Shift e apertar o Enter, ele pula uma linha. Então a função que nós utilizaremos é a calculate. Essa calculate ela pede uma expressão, depois um filtro. E quando tem três pontinhos após o primeiro argumento, significa que você pode colocar N filtros. Você pode colocar mais de uma vez um argumento aí, tá? Então, vou quebrar novamente. Shift Enter. Eu quero que a expressão que ele filtre é o faturamento bruto. Vírgula. Agora ele já está perguntando pelo que eu quero filtrar. Vou dar um Shift Enter para pular de linha. E eu quero filtrar a marca Samsung. A minha descrição marca está na minha tabela marca. Então vou escrever aqui, ó, marca, din marca, marca igual a, e sempre para que eu possa escrever por extenso algum texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Então, eu vou escrever aqui Samsung, fecha aspas duplas, vou dar um Shift Enter, um Backspace para indentar. Isso é um indentação de código. Eu consigo aqui facilmente ler esse código e saber que eu estou calculando o faturamento bruto e filtrando a marca Samsung. Pressionei Enter. Tá aqui. Deixa eu já deixar formatado já com o português Brasil. Eu vou colocar aqui na frente no meu faturamento bruto. O que acontece? Ele trouxe Samsung para todo mundo. Porque ele alterou o contexto de filtro. Aqui é a coluna marca, certo? E o que eu estou pedindo para ele fazer? Calcule o faturamento bruto, ignore o contexto atual e filtre somente a marca Samsung. É como se fosse um soma-sena Excel.
e ele somou para todas as linhas a marca Samsung. Você utilizaria isso por algum motivo? Não sei, mas essa é uma possibilidade de cálculo, tá? Bacana? Seguinte, e se eu quisesse somar duas ou mais marcas dentro dessa minha medida. Vamos supor que eu quisesse que trouxesse a somatória de Samsung e Apple, tá? Já vou utilizar aqui o Calculate e o nessa aula. Como eu faço para poder juntar duas marcas? Tem duas maneiras. Poderia, aqui, onde está de marca igual a Samsung, ao invés de eu colocar um igual, eu escrever in, abrir parênteses e escrever Samsung e Apple. Como é que não é? Não, perdão, não precisa de parênteses. Ah, acho que aqui é com chaves. Não é com parênteses, tá? É com chaves. Eu escrevi de maneira errada, tá? Então, aqui eu estou fazendo um cálculo do faturamento bruto, filtrando de marca em. O in significa em Samsung e Apple. Isso significa que ele está somando os 886 mil mais o 594, que dá 1.481, e atribuindo esse valor para todas as linhas. Essa é uma maneira de eu filtrar, sendo E. Eu vou comentar essa linha. Para comentar, basta digitar barra barra. Essa linha ficará em verde, significa que ela não será executada no código. E eu vou colocar aqui que de marca é igual a Samsung. E uma outra maneira de filtrar uma marca e outra é colocando dois símbolos de e-comercial. Aqui eu vou colocar de marca igual a Apple. Perdão, aqui não precisa fazer isso. É só quebrar a linha, pular para a próxima linha. Tá, aqui não vai dar, tá? Deixa eu dar o Ctrl Z, eu sei por quê. Porque o que acontece? Deixa eu voltar o E aqui. Porque o que eu estou falando? Calcule o faturamento bruto calcule o faturamento bruto se cada uma das linhas for Samsung e Apple ao mesmo tempo. Ou seja, eu não tenho um produto que tem duas marcas ao mesmo tempo, ou ele tem uma marca ou outra. Então, nesse caso, eu deveria somar se ele for Samsung ou se ele for Apple. Não e. Aqui eu poderia se ele fosse Samsung e celulares. E aí eu colocaria marca Samsung e categoria igual a celulares. Aí ele concatenaria. Agora, na questão de marca, se eu não utilizar o in, eu tenho que utilizar aqui ó, o pipe, que é essas duas barras, que significa ou, que é Samsung ou Apple. E aí sim, ele traz a somatória das duas marcas. Se for um ou outro, some. Então ele está somando Samsung e Apple e trazendo na mesma linha. Então, tem duas maneiras de você utilizar. Quando você quer somar duas marcas, ou seja, está fazendo um filtro de duas colunas, da mesma coluna para dois critérios diferentes. Vou colocar aqui um comentário. Agora, se eu quisesse somente Samsung celulares, como poderia fazer? Aqui, marca de marcas igual a Samsung e aí eu coloco dois e-comerciais, categoria e vírgula
categoria, daqui, de categoria, igual a celulares. Então, o que ele faz? Samsung celulares, né, 118 mil milhões? Ele vai pegar 118 milhões e colocar para todo mundo. Só que, nesse contexto, eu preciso pular linha. Tá? Então, para utilizar o e ou ou, eu posso fazer dessa maneira. Se eu quiser aplicar mais de um filtro, filtro na primeira linha, vírgula, o filtro na segunda linha. Se eu quiser filtrar a marca, duas marcas, eu posso utilizar o barra barra, que é o ou uma marca ou outra ele soma, ou in, que ele vai dentro das chaves, todas as marcas que eu citar aqui entre aspas duplas e separando pela vírgula, ele vai filtrar também. Então, notaram como a calculate ela altera o contexto do filtro? Não importa que aqui seja Apple, LG, ele vai trazer para todo mundo o que eu deixei implícito aqui, que eu quero faturamento de Samsung celulares. Então ela é uma função. Isso eu estou mostrando uma das possibilidades que ela pode fazer. Ela tem N possibilidades que podem ser feitas. Tá? E nas próximas aulas, nós utilizaremos ela em conjunto com medidas de inteligência de tempo, para que nós possamos trazer valores, faturamento do ano anterior, do mês anterior, da semana anterior, do dia anterior, fazer a variação de crescimento, quanto que está caindo, quanto que está crescendo em relação ao ano anterior, e assim por diante. Então essa aula é isso. Pratiquem, porque essa função calculate é a principal função do Power BI. É uma função muito poderosa porque ela altera o contexto de filtro. Tá bom? Então essa aula é isso e vejo vocês na próxima aula.